muitas linguagens modernas se inspiraram na estrutura do C++. Então, por exemplo, a linguagem Go, PHP, Objective-C, C#, Java também, Python e Rust. Então, se você aprender a programar em C++, você vai sentir pouca dificuldade, de migrar para uma dessas linguagens, justamente porque elas têm essa ligação com C++, principalmente na forma como elas se estruturam. Então, o menor programa em C++, tá? Então, esse aí é o menor programa que você pode fazer em C++. Todo programa em C++ começa com uma função chamada main em inglês é principal, então tá lá, tudo no C começa com uma função principal, a função main. Na frente do main tem uma palavra chamada int, que é a abreviatura de integer, em inglês quer dizer inteiro. Ela indica que a função main deverá retornar um valor inteiro. Existe a possibilidade de a função não retornar nada, ou a gente usaria a palavra void no lugar de int. Mas isso não é aconselhável, pois impede o tratamento de erros pelo sistema operacional. E sempre quando você executa um programa em C, ele vai retornar uma codificação para o sistema operacional, depois a gente vai ver isso. E o sistema operacional interpreta isso de duas formas. 0 informa para o sistema operacional que aquele programa teve sucesso no seu processamento, e qualquer coisa diferente de 0 é considerado um erro, Aí você pode tratar o erro de codificação 1, 2, 3, e cada um desses erros aí significaria alguma coisa. As chaves, a abertura de chaves e o fechamento de chaves, A abertura de chaves indica o início do bloco de código que você está fazendo, está programando, ok? E o fechamento das chaves indica o fim do bloco de código. Toda declaração de código deve terminar com ponto e vírgula, com algumas exceções que a gente vai ver depois no decorrer aí dos vídeos. Tá? Uma delas, por exemplo, é o pré-processamento, que a gente vai ver também depois. Tem o return 0. Você viu ali no início que a função deve retornar um inteiro, e nesse caso aí ele está retornando o inteiro 0. Ok? Então a função main retorna o inteiro 0, que significa sucesso para o sistema operacional. Então, agora voltando aqui, a gente vai começar a codificar em C. A primeira coisa que a gente vai ver vai ser os fundamentos de C. Então, o que eu vou fazer? Vou chegar aqui, clicar aqui, e vou abrir uma pasta com o nome de fundamentos. Tá? Vou botar em maiúsculo, fundamentos. Tá? E aqui a gente vai começar a colocar os programas, em C. O primeiro programa, vou colocar aqui, clicar em cima aqui. Vou clicar aqui agora em New File. E ele abre aqui essa caixa de texto. E a gente vai colocar o primeiro programa. Então a gente vai chamar ele de esqueleto. Esqueleto.cpp. Ok? Dá um Enter, abre a janelinha e a gente vai digitar justamente aquele código básico do C, o menor programa no C que a gente acabou de ver. Então a gente começa com int, main, abrir, dá um return 0, ponto vírgula. Então esse é o programa basicão em C++. Se eu pedir para executar esse programa, vou limpar aqui, você clica aqui e dá um Ctrl L, ele limpa aqui para você. Então, se eu pedir para executar esse programa com Ctrl Alt N, ele não vai executar nada, porque não tem nenhuma entrada, nenhuma saída, só o processamento disso aqui, que não é nada, ou seja, ele não processa nada de útil para a gente, mas não deixa de ser um programa. A primeira coisa que a gente vai colocar aqui é uma coisa chamada pré-processador. Então a gente vai colocar esse símbolo, include. Qualquer coisa que começa com tralha include, você vai abrir o sinal de menor, vai digitar IOStream, a dia completa para você. E o pré-processador, ele faz o seguinte, ele tem a incumbência de incluir, de fazer modificações no seu código antes que o seu programa seja compilado.
Então, antes do seu programa ser compilado, ele vai incluir o conteúdo desse arquivo aí, o IOStream, que contém alguns códigos necessários para que você consiga executar determinados comandos. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vou colocar essas duas barras aqui. Essas duas barras em C++ significa comentário. Toda linha que começa com duas barras no seu código em C++ significa que essa linha não vai ser interpretada pelo compilador. É como se não existisse. Então aqui a gente vai botar um comentário, né? A gente vai botar aqui toda a linha que começa com um tralha, tá? É uma diretiva de pré-processamento, ok? Então toda linha que começa com um tralha, né? Chamo de tralha, né? Tem gente que hashtag, entendeu? É uma diretiva de pré-processamento. E eu vou botar outro tipo de comentário aqui também, tá? Você tem o comentário de uma única linha e tem o comentário de múltiplas linhas. E é esse aqui, ó. Vou colocar aqui para você. Tá? Então, esse é o comentário de múltiplas linhas, ou seja, tudo que estiver entre esses dois símbolos aqui, que ele abre com barra, asterisco e fecha com asterisco barra, tudo que estiver entre esses dois símbolos aqui vai ser, não vai ser interpretado pelo compilador. Então eu vou colocar aqui o seguinte: esta diretiva diz ao pré-processador vou colocar aqui, para incluir o conteúdo do arquivo entre os sinais, tá? De menor e maior, beleza? Então, opa, aqui, deixa eu tirar aqui para ficar bonitinho, beleza. Então, isso aí, para que serve o tralha include? Geralmente no programa existem várias diretivas de tralha include aí, dependendo do comando que você for usar. Então a gente já viu o comentário de uma única linha e o comentário de diversas linhas, tá? E já viu o que é uma diretiva de pré-processamento, tá? Nesse caso aqui. É muito importante você entender que todas as declarações em C++ elas terminam com ponto e vírgula, né? Com algumas exceções aqui que a gente viu, que é o caso do pré-processador. Então o ponto e vírgula é essencial. Por exemplo, se eu vier aqui fazer isso, ó, tá? Vou limpar aqui, limpei Ctrl L aqui e mandar executar, ela não vai dar erro, continuar exibindo nada ali no terminal. Então o ponto e vírgula é essencial você usar, né, no final das declarações imperativas, porque quando você programa os comandos tem função de imperatividade, né? Você está dando uma ordem ali para o compilador, ok? Tem os comandos declarativos também, tá? Mas a maioria dos comandos são imperativos. Uma outra coisa também que você tem que saber é sobre os blocos de código. O abrir e o fechar chaves, eles indicam um bloco de código. Então, por exemplo, aqui eu posso ter dentro desse bloco de código mais comandos, né? Ponto, vírgula, e você vai ver também depois que todas as variáveis usadas dentro desse bloco de código, marcado pelo abrir e fechar chaves, elas só existem dentro desse bloco de código. Isso é chamado de escopo de variável. Vou colocar aqui, abrir aqui, um bloco de código. O código é o agrupamento de uma ou mais declarações. C++. E aqui, por exemplo, você pode colocar, por exemplo, uma declaração. Declaração é uma unidade sintática. Sintática porque segue uma regra, tá? As declarações seguem a regra da linguagem C, tá?
de uma linguagem de programação imperativa, né? A gente já viu que imperativo porque os comandos são uma ordem para o compilador, né? Então quero te mostrar uma coisa agora interessante sobre a diretiva de pré-processamento, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui agora std cout olá, ok? Digitei aqui um comando simples, std cout olá. Eu vou tirar o acento aqui do A, tá? Se eu mandar executar, pronto, Ctrl Alt N, você vai ver que ele imprimiu o olá aqui tranquilamente, né? Não deu erro nenhum no programa. Agora que você vai entender sobre a diretiva de pré-processador. Se eu vier aqui em cima, tá? E vamos tirar essa diretiva de pré-processador daqui, e você já está vendo que ele já acusa aqui um erro. Por que ele acusa um erro? Porque esse comando aqui, o std cout, ele faz parte daquela diretiva de pré-processamento que é o IOStream. E se eu mandar executar aqui, é claro que vai dar um erro, porque ele já está até acusando lá, ó, Ctrl Alt N, já deu um erro, ó. Ele não reconhece o cout, tá? Porque a chamada está no conteúdo daquela diretiva de pré-processamento. Então, se eu voltar aqui e colocar de novo, você vai ver que o erro vai sair daqui, e se eu mandar executar, ele vai executar normalmente. Vou lá aqui. Então, a diretiva de pré-processamento é como se fosse ele pegar o conteúdo daquele arquivo IOStream e colar ali no seu código de fonte, tá? Antes de ser compilado, para que o código do comando cout possa ser incorporado aí no seu código fonte, ok? Um outro detalhezinho também é que o C++ ele não esquenta muito se você dá espaço ou não entre os elementos dessa declaração, ok? É claro que você não pode quebrar essa declaração em unidades menores que não sejam reconhecidas pelo compilador, tá? Mas se eu vier aqui, ó, por exemplo, fazer isso aqui, ó, colocar aqui, tá? Ele vai funcionar da mesma forma. Vou limpar aqui, dar um Ctrl Alt N, e você vê que ele funcionou da mesma forma. Ele imprimiu o olá tranquilamente aqui, ok? Tá? Mas se eu vier aqui e quebrar isso aqui em códigos menores, tá? Que quebrem, né, a regra de sintaxe do C++, você vai ver que vai dar um erro. Por exemplo, vamos supor, eu vou quebrar aqui, não vai dar erro ainda, né? Se eu quebrar aqui não vai dar erro, porque ele ainda reconhece essa codificação, né? Mas se eu quebrar, por exemplo, aqui, ele já vai dar um erro, olha lá, porque você quebrou as unidades mínimas em unidades menores ainda, tá? Que ferem a sintaxe do C++, né? Então se eu botar aqui também, vai quebrar e vai dar erro lá, ó, 3 erros, entendeu? E se eu mandar executar, deixa eu limpar aqui, Ctrl Alt N, vai dar erro, olha lá, vários erros ali indicando onde os erros estão. Então deixa eu voltar aqui ao normal. Vou deixar aqui como estava, assim, para você saber que pode ser quebrado. E o ambiente IDE é bom porque ele já vai te indicando aqui se tem erro ou não. Você não precisa compilar, que antigamente a gente compilava só para depois perceber que o programa não estava sendo executado porque tinha um erro de sintaxe, né? Então a coisa evoluiu, né? O erro já aparece aqui para você e você tem a chance, né, de corrigir o erro antes de compilar o seu programa e só depois perceber aquele erro. Então o ambiente de IDE é bom, te poupa aí um retrabalho, ok? Então aqui você já descobriu que o std cout é utilizado para exibir, tá, alguma informação na saída do programa, né? Então vamos botar aqui, deixa eu botar aqui direitinho. Tá, olá, né? Ele colocou ali o olá. Então eu vou colocar mais um comando aqui, por exemplo. Endl. O endl é para pular uma linha, ok?
esquecer aqui do STD. Tá? Ele é para pular uma linha. Agora você executa. Ctrl Alt N. Deixa eu limpar aqui primeiro, né? Eu executei sem limpar. Então agora você executa e ele vai pular uma linha depois de imprimir o olá. Pronto, você vê que ele imprimiu uma linhazinha. Você pode imprimir quantas outras linhas você quiser, por exemplo. Os pontos. Por exemplo, né? Menor, menor. STD. End. L. Ok? Não. Aqui limpar. Ctrl N. Bom, tá lá, ele imprimiu uma linha aqui a mais, tá vendo? Por enquanto é só, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e até a próxima.